noite. A proposta de emenda à Constituição 37 vem causando polêmica. A medida pretende tirar dos Ministérios Públicos estaduais e federal o poder de investigação criminal. Ou seja, se aprovada, a PEC vai garantir que a apuração das infrações penais seja competência privativa das polícias federal e civil. Nesse caso, os Ministérios Públicos poderão apenas solicitar ações no curso do inquérito e supervisionar a atuação da polícia. Apelidada de PEC da legalidade por seus defensores e de PEC da impunidade pelos que a ela se opõem, a proposta de emenda à Constituição 37 interessa, antes de tudo, a nós cidadãos, que somos representados e servidos tanto pelo Ministério Público como pela polícia. Por isso, a Opinião Pernambuco de hoje vai discutir o que é e o que propõe a PEC 37. Para debater o assunto, convidamos o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Pernambuco, Rafael Nogueira. Também está conosco o presidente da ADEP, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Pernambuco, Flauber Queiroz. E completa o nosso debate o presidente da OAB em Pernambuco, Pedro Henrique. Você pode participar do programa enviando perguntas, sugestões, comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou ainda pelo Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença dos três aqui para debatermos esse tema que, como eu disse, tem causado muita polêmica, não só no meio jurídico, mas entre toda a sociedade, porque também, como eu disse, é um tema de interesse a todos nós. Eu queria começar o programa lendo o artigo 129, um dos incisos do artigo 129, que fala sobre as atribuições do Ministério Público, que eu achei interessante e achei que é o inciso que talvez tenha mais a ver com o que a gente está discutindo aqui, que tem como atribuição do Ministério Público requisitar diligências investigatórias e a instrução de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Eu não sou perita na lei, como eu disse, sou jornalista e tenho certas dificuldades de entender a questão jurídica na prática, mas pelo que eu entendi aqui, está expresso pela Constituição que o Ministério Público não teria a prerrogativa de investigação criminal. Mas aí eu também li que os defensores que são contra, né, a PEC, que são contra que se tire essa prerrogativa do Ministério Público, afirmam que nesse caso o poder estaria implícito, já que o Ministério Público tem também como poder, que é sua principal função, que é a titularidade da ação penal. E aí eu queria começar o programa perguntando, nesse caso, a teoria de um poder implícito pode ser aplicada em casos em que a Constituição fala explicitamente quais são as atribuições desse poder? Eu acho que o Rafael pode começar. Eu quero ouvir a opinião dos três, mas eu gostaria de começar com o doutor Rafael. Boa noite, André. Boa noite, Flauber. Boa noite, Pedro. A PEC 37 é um verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito e um atentado ao cidadão. Se o Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, pode propor a denúncia, é evidente que ele também pode investigar. Isso já está previsto até na súmula 234 do STJ, que prevê essa possibilidade. E essa proposta de emenda constitucional é muito mais danosa do que parece. A PEC 37, ao conferir exclusividade à polícia, não retira os poderes investigatórios só do Ministério Público. A Receita Federal, o Banco Central, o INSS, a Corregedoria Geral da União, a própria vítima e a própria imprensa ficarão impedidos de investigar. Imagine que chegue ao conhecimento do Ministério Público um fato que já está todo comprovado, ele só precisa requisitar uma diligência. Pela PEC 37, ele tem que mandar esse expediente para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil, onde vai demorar, às vezes, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, quando ele poderia, com menos de 15 dias, oferecer a denúncia. Então, é por essa razão que eu repito, a PEC 37 é um golpe mortal no Estado Democrático de Direito e uma facada nas costas do cidadão. Depois eu quero falar mais um pouquinho sobre essa questão que o senhor falou de retirar também o poder de investigação do Banco Central, de algumas corregedorias, mas enfim, agora eu queria ouvir a opinião
do Dr. Flauber sobre esse assunto. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar num debate como esse. Eu acho que é um debate que enriquece o saber até da população em relação ao que ocorre. E em relação a essa questão da retirada de poderes do Ministério Público, isso é uma completa mentira. O Ministério Público ele não detém qualquer poder de investigação e logo não se pode se tirar aquilo que não se tem. Como você bem leu aí, o artigo 129, no seu inciso 7º, ele confere ao Ministério Público apenas o poder de requisitar, quando pertinente, ou seja, quando houver fundamentos jurídicos, ele requisitar às polícias federal e civil diligências. E para requisitar tem que haver fundamento. Ele não pode requisitar ao seu bel prazer. Então, é uma grande falácia se dizer que essa PEC retira poderes do Ministério Público. Muito pelo contrário. Essa PEC ela seria totalmente despicienda, já que a Constituição foi muito clara em delinear quais os poderes de cada instituição, de cada órgão. E só para demonstrar que esses poderes não são implícitos, a tese do Ministério Público em alegar que esses poderes seriam implícitos porque a denúncia seria mais do que a investigação, onde é que está escrito que a denúncia é mais do que a investigação, que a sentença é mais do que a denúncia? Seguindo essa lógica, cidadãos, nós teríamos que entender que se o Ministério Público pode denunciar, pode investigar porque pode denunciar, o magistrado também poderia denunciar e logo poderia investigar porque, logicamente, ele seria o maior poder desses poderes implícitos. Nesse caso, o juiz, você está falando. O juiz, exatamente. Então, essa lógica, ela não é contemplada na Constituição. Ademais, vê-se claramente que esse poder implícito não existe. Tanto é que o Ministério Público, por várias vezes, apresentou emendas através de parlamentares no Congresso, inclusive uma delas em 2003, e foi rejeitada pelo nosso parlamento. Ou seja, o parlamento rejeitou várias vezes, várias tentativas do Ministério Público de incluir a atribuição de investigação no bojo da Constituição Federal. Então, essa prerrogativa, isso não é um direito, que direito é o que os cidadãos têm de serem defendidos pela polícia e terem um competente processo penal tocado pelo Ministério Público, isso sim é um direito, mas essa prerrogativa de investigar, o Ministério Público absolutamente não a detém. Doutor Pedro, por favor. Boa noite, Andréa. Muito oportuno esse debate, quero cumprimentar o doutor Rafael, o doutor Flauber. Acredito que esse debate de tão importante merece um destaque. Ele não se trata de uma mera luta de classes. É bom que fique claro que o que está em jogo não é o prestígio maior ou menor do Ministério Público e da polícia e vice-versa. Está em jogo, sim, a segurança jurídica na questão da persecução criminal. Eu acredito que a Constituição é o que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Ao longo de muitos anos, o Supremo vem reafirmando que o Ministério Público tem, sim, capacidade investigatória, que aqueles elementos investigatórios escolhidos no próprio Ministério Público são úteis para a persecução penal, para ajuizar uma ação penal, para punir o cidadão. As punições em ações do Ministério Público, que se fundaram apenas nas suas próprias diligências, são reconhecidas como válidas. Então, é por isso que existe uma proposta de emenda constitucional. Senão, não precisaria de emenda. Se a Constituição já estivesse tão clara como foi posto pelo Dr. Flauber, não precisaria de emenda. Aliás, não deveria ter emenda, na opinião da OAB de Pernambuco. Esse tema merece, sim, reflexão e debate, mas não em sede de emenda constitucional. Uma lei que regulamentasse, aí sim, regulamentasse os limites da investigação do Ministério Público, até onde ele pode ir, de que forma ele pode proceder, porque hoje até a classe dos advogados é um pouco dividida, sobretudo os criminalistas se preocupam com o desequilíbrio de forças numa ação onde o Ministério Público tivesse uma liberdade ampla para investigar a míngua, quer dizer, sem proteção de garantias fundamentais do cidadão, existe essa preocupação. Mas existe também um Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão fiscalizador externo, com representantes de toda a sociedade, inclusive da advocacia, que pode regulamentar isso. Quais os limites, por quanto tempo pode estar sendo investigado, que não se ouse quebrar sigilos sem ordem judicial, fazer grampos sem ordem judicial. Essa preocupação, esse fantasma que existe na advocacia criminal, ele é verossímil, ele é real, de que uma instituição tão importante como a instituição
que pertence ao Dr. Rafael, ao Ministério Público Federal, tem um sistema guardião, um sistema sofisticadíssimo de grampo telefônico, de rastreamento de conversas telefônicas na própria corporação. Bom, isso preocupa. Até que ponto está sendo feito bom uso desse equipamento sofisticado? Até que ponto as decisões judiciais estão pautando o procedimento de uso de um equipamento desse? Isso é que merece muita reflexão e regulamentação. Fiscalizar o poder, mas não amesquinhar o poder. Essa é uma das minhas dúvidas, doutor Pedro, porque a polícia é fiscalizada pelo Ministério Público, mas quem fiscaliza o Ministério Público? Será que um conselho do próprio Ministério Público seria suficiente para essa fiscalização? Esse controle externo é realmente tão externo assim? Esse controle externo... Onde estão os limites de investigação hoje, né? Eu acho que o doutor pode falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu queria falar sobre o Guardião. O Guardião foi adquirido ainda na administração do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles. Só para esclarecer, o Guardião é um sistema de escuta telefônica, né? Mas todas as vezes que ele foi usado, sempre foi com autorização judicial e hoje ele não está em poder do Ministério Público Federal. Ele foi cedido, em caráter não oneroso, à Polícia Federal, que vem fazendo bom uso, como sempre fez. No que diz respeito ao Conselho Nacional do Ministério Público, ele não é composto somente de membros do Ministério Público, ele é composto de integrantes do Ministério Público, da Magistratura, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de modo que ele é suficientemente representativo para a gente, da OAB também, que ele é suficientemente representativo para a gente concluir que se trata de fato de um controle externo. E ele vem aplicando punições, ele vem cumprindo a finalidade a que se destina. A respeito das investigações que o Ministério Público promove, aqui em resposta ao Dr. Flauber, eu queria dizer o seguinte: são 3 casos emblemáticos e cuja legalidade e constitucionalidade já foram reconhecidas. Primeiro, o caso mais rumoroso do Brasil até hoje sobre corrupção, ação penal número 470, caso Mensalão. O caso Mensalão foi investigado a princípio pela Polícia Federal, que fez um bom trabalho, mas teve a sua investigação complementada pelo Ministério Público Federal. Foi a partir dessa complementação de investigações que surgiu a denúncia e, em decorrência dela, surgiu a condenação de 25 pessoas. Nós temos outro caso, que foi aquele caso do desvio de verbas no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que teve como integrante mais famoso o juiz Nicolau dos Santos Neto, em que a investigação foi inteiramente conduzida pelo Ministério Público Federal. Sem isso, haveria naquele caso impunidade. E como último exemplo, eu posso citar o assassinato do prefeito Celso Daniel. Pode finalizar, mas eu queria fazer uma observação nesse caso. Pronto, em relação ao prefeito Celso Daniel, a polícia concluiu que não havia indícios de autoria, o Ministério Público Estadual investigou, chegou à conclusão de que havia outros autores, esses autores foram denunciados e alguns deles já foram até condenados. Sem essa atividade investigatória do Ministério Público, a sociedade veria esses crimes impunes. Nesse caso do prefeito Celso Daniel, assim, pelo que eu entendi na época e pelo que eu entendi relendo o caso, é que as duas polícias, tanto a civil como a federal, investigações solicitadas na época pelo governador do estado e também pelo presidente, então, Fernando Henrique Cardoso, chegaram à conclusão que o crime não havia sido premeditado, né? Isso que não era crime encomendado. E aí o Ministério Público realizou suas próprias investigações e chegou à conclusão diferente das duas polícias e, se eu não me engano, de 3 ou 4 delegados envolvidos no assunto. E assim condenaram já alguns réus como crime encomendado, que isso aumenta a pena desses réus. E aí eu pergunto assim, que tipo de indícios, que tipo de material teve acesso o Ministério Público que não teve as duas polícias? Assim, a gente sabe que as polícias estaduais têm muitas deficiências em infraestrutura, em tudo, mas acredita-se que a Polícia Federal já tenha superado muitas dessas deficiências e ambas chegaram à mesma conclusão e o Ministério Público chegou a uma conclusão diferente. Então, assim, que subsídios o Ministério Público tem para condenar um caso desse de forma diferente de uma conclusão a que chegou as duas polícias que teoricamente investigaram? Então, queria... Olha, é muito difícil falar sobre o caso que está na atribuição de outro colega, um caso que é do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas eu posso falar em tese. Às vezes, o cidadão não se sente à vontade para procurar a polícia, principalmente num caso que envolve policiais. Então, ele tem no Ministério Público um porto seguro.
ele sabe que dali ele vai ter uma investigação isenta. Não é que a polícia não seja capaz de fazer uma investigação isenta. Ela o faz na maioria das vezes. Mas se você tiver um integrante da corporação envolvido, fica muito mais difícil para o cidadão procurar a polícia para poder fazer valer seu direito. Então pode acontecer que nesse caso de Santo André, as testemunhas daquele caso tenham procurado o Ministério Público quando não haviam revelado a sua versão dos fatos à polícia. Mas, repito, estou falando aqui apenas em tese, eu não posso falar sobre um caso que está sob a responsabilidade de outro colega. Doutor Flauber, nesse caso eu fico assim, me perguntando, às vezes, como eu disse, eu sou leiga no assunto, não sei como é que funciona dentro das duas instituições, mas eu sei que a polícia, os delegados, os agentes, passam por cursos sobre investigação, enfim, e eu fico me perguntando se os promotores, no caso, também passam por esses cursos, quem os prepara, que tipo de subsídios eles têm para essas investigações, eles vão para a rua também, assim como as polícias, como é feita a investigação no Ministério Público? Eu acho que depois o doutor pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria a sua versão dos fatos. Bom, a polícia, naturalmente, passa por todo um treinamento, né? Quando você é aprovado em concurso, que é um dos requisitos, para ser delegado de polícia tem que ser bacharel em Direito e aprovado no concurso de provas e títulos, onde um concurso, inclusive, bastante concorrido, também exige alto grau de conhecimento jurídico. E também, logo após a aprovação, existe um curso de formação que prepara o policial tanto na área operacional, né, como também na área investigativa. Ou seja, ele vai ter toda uma preparação além da estrutura para isso, que o Ministério Público não tem. O Ministério Público hoje investiga utilizando-se da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Utilizando-se, ele além de investigar, de usurpar funções do delegado de polícia, ele ainda as delega a instituições que não têm essa atribuição. Por exemplo, como aconteceu recentemente agora em Garanhuns, uma investigação que foi toda conduzida por um delegado de polícia em relação ao hospital lá, um dos hospitais mais conhecidos lá de Garanhuns, que é o Dom Helder. Então, houve toda uma investigação por parte da polícia. O delegado, inclusive, representou por medidas cautelares, no caso a prisão preventiva, busca e apreensão, o Ministério Público, promotor do GAECO, de posse desse inquérito, deu parecer desfavorável à prisão e agora, depois da discussão, onde está discutindo a questão da investigação ou não do Ministério Público, de repente o promotor de posse desses autos, já praticamente conclusos, já totalmente conclusos pelo delegado de polícia, fez uma operação junto com a Polícia Militar e fez cumprir tanto os mandados de busca e apreensão como os mandados de prisão, que ele, após ter dado parecer contrário, representou novamente. Veja só, se subsistia naquele momento necessidade de prisão, quando o delegado solicitou, por que, e ele deu parecer contrário, por que agora sobreveio esses motivos para essas pessoas serem presas? Não estou entrando aqui no mérito se essa prisão foi merecida ou não, se eles cometeram ou não crime. A questão é a legalidade. E é falácia a gente dizer que vai se resolver os problemas de criminalidade atribuindo mais atividades, conferindo mais atribuições a outras instituições. Isso é uma grande falácia. Se a gente for pensar assim, por exemplo, ainda bem que o doutor Rafael aqui citou 3 casos, né, onde o Ministério Público investigou. São, por coincidência, 3 casos emblemáticos que deram bastante repercussão na mídia, porque o Ministério Público só quer investigar casos dessa natureza. 2012, a Polícia Civil de Pernambuco, só no ano de 2012, nós enviamos ao Judiciário quase 43 mil inquéritos, juntando com os outros procedimentos de menor potencial ofensivo, TCOs, boletins circunstanciados, procedimentos de infração de adolescentes, foram quase 85 mil procedimentos. E aí eu perguntaria ao Ministério Público, ele está disposto a investigar todos esses procedimentos ou o Ministério Público quer pegar apenas aquelas situações midiáticas? Ou ele quer dividir essa carga de trabalho, essa responsabilidade com a polícia? Até porque, se esses 85 mil procedimentos chegaram ao Ministério Público, eu não sei os números, mas eu indagaria ao Ministério Público de Pernambuco quantas denúncias foram feitas em 2012. E eu tenho certeza que não foram 85 mil denúncias criminais. E aí eu perguntaria, em nome de uma celeridade, em nome de se resolver o problema da criminalidade,
qual seria a opinião do Ministério Público se o delegado, que é bacharel em Direito, tem toda a formação que o promotor tem, aliás, tem até mais, porque ele se prepara para investigar e se prepara para a área operacional. Qual seria o posicionamento do Ministério Público se, em nome do combate à impunidade, o delegado pudesse também oferecer a denúncia, né? Pudesse também levar o processo adiante? Eu vou pedir um minuto a vocês, eu quero ouvir a opinião de todos, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e ainda pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. Boa noite, o Opinião Pernambuco está de volta e o tema de hoje é a PEC 37. Participam do debate o procurador-chefe do Ministério Público Federal em Pernambuco, Rafael Nogueira. Também está conosco o presidente da ADEP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Pernambuco, Flauber Queiroz. E completa o nosso debate o presidente da OAB em Pernambuco, Pedro Henrique. Bom, tomando como gancho o que o Dr. Flauber falou no último bloco, eu queria ler uma parte, na verdade não, citar que eu li um texto onde o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, admitiu que o Ministério Público fez prisões e operações com a busca de fazer propaganda de um ponto de vista político e pressionar o Congresso. E aí eu pego essa questão que o Dr. Flauber afirma, que é a seleção de inquéritos que interessam, que têm visibilidade política. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, já que o próprio procurador admitiu que, vez por outra, isso acontece realmente. Sem dúvida, acontece, como acontece também na polícia. Nós já vimos, por exemplo, um episódio de uma candidata à presidência da República ter misteriosamente a delegacia da Polícia Federal fazer uma atuação e prender dólares do marido em ação espetacular, que acho que foi uma tendência que a OAB combateu muito, né, essas operações pirotécnicas, né, onde a imprensa recebia notícia antes de qualquer outra pessoa, o cumprimento de mandados espetaculares de prisões de juízes, prisão de desembargador e prisão de empresários, com a ideia realmente de fazer uma mídia positiva para reivindicar certamente um fortalecimento da instituição através de mais verba. E por trás dessa discussão existe também, claro, uma luta legítima dos aparelhos policiais em quererem estar mais prestigiados do ponto de vista orçamentário, de receber mais investimentos. Por isso, onde há força, onde há poder, deve haver limitação, deve haver fiscalização. Nenhuma das duas instituições está imune a desvios. Desvios de poder, desvios de finalidade, em eleger, às vezes equivocadamente, a prioridade e fazer operações que não são tão prioritárias, pautados por interesses políticos. Mas nem tudo que é político é nocivo, é diabólico. O que a opinião pública quer também importa. Se hoje estamos preocupados com o tráfico de seres humanos, é natural que a Polícia Federal, como o Ministério Público Federal, busque os olhos de priorizar a investigação em tráfico de seres humanos. Então isso não tem nada de diabólico. Agora, precisa estar motivado e tem que ter quem controle, quem fiscalize. Então nós não somos contra. O que eu me impressiono é que eu não vejo aonde uma atividade supletiva de investigação do Ministério Público possa afetar ou denigrir ou diminuir o papel importantíssimo da polícia. Então, admitindo-se que a polícia que não tem uma estrutura perfeita para atuar em todos os rincões do país, mesmo assim, em que prejudica ela o Ministério Público também poder investigar? Como bem colocado pelo Dr. Rafael, como o COAF, como a Receita Federal, como o IBAMA, como o CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e tantas instituições que nas suas atividades fiscalizatórias também identificam e apuram ilícitos penais que são de grande valia e são determinantes para se conseguir a persecução, a pena, né, a acusação e a condenação do malfeitor. Então eu não vejo aonde diminuir. Mas eu acho que a questão do debate não é de diminuir o prestígio de nenhuma das duas instituições. Assim, pelo que eu li, a questão é uma instituição que é titular da ação penal, que tem essa ação nas mãos, ela também poder investigar
já que o interesse da verdade não é nem do Ministério Público, nem da polícia, e sim da Justiça, não prejudicaria a isenção desse julgamento, desse inquérito que é levado adiante pelo Ministério Público? Essa separação não daria mais segurança ao cidadão? Essa é a preocupação de que o promotor, o procurador da República, ao realizar uma investigação, não cumpra o seu dever de representar a sociedade em admitir ou não a culpa, a existência de possibilidade de culpa. Na prática, o Ministério Público, ele não é um persecutor implacável, não deveria, em tese, ser. Ele mesmo pede absolvição quando nota que no inquérito ou quando nota que já na instrução em juízo, na Justiça, não há elementos suficientes para condenação. Então, o promotor, o procurador é um dever dele, requerer que seja absolvido o réu. Mas isso não acontece sempre, acontece muito. A principal atribuição do Ministério Público é processar se há pelo menos indícios de culpa, Pelo menos né? indícios. Mas ele sabe que para condenar precisa de prova, não meros indícios. E se essa prova não foi robusta, ele tem a obrigação de pedir a absolvição. Na prática ele tem. Da mesma forma a autoridade policial. A autoridade policial, vendo que não encontrou sequer indício de autoria, ele não pode indiciar. Então, repito, para que haja um equilíbrio de forças, à medida que até a própria defesa pode investigar, existe a advocacia também cada vez mais investigativa, que realiza trabalhos de investigação. Mas essas provas são aceitas no processo? Sem dúvida, são. Inclusive, quando para beneficiar o réu, são. Independente de prévia autorização judicial, quando em benefício do réu, são. Elas são convalidadas em juízo. Então, é importante que haja regulamentação. Realmente, o desequilíbrio vai haver se o Ministério Público pode ficar sem prazo algum no percalço, no encalço de um cidadão durante meses ou anos, investigando, despendendo inclusive recursos públicos para uma persecução implacável. Aí sim. Mas se há regulamentação, ele vai investigar quando já há indícios, vai investigar quando existem elementos que motivem essa investigação. Eu não vejo prejuízo, porque o interesse da sociedade é justiça, tanto da advocacia como no Ministério Público e certamente também das polícias. É a realização de justiça. Doutor Rafael, eu queria colocar também, como eu disse, eu estou sendo aqui advogado do diabo, das duas considerações, tanto a favor quanto contra a PEC. Eu achei interessante uma declaração do conselheiro do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, Luiz Moreira Gomes Júnior. Ele disse que se sente muito triste com essa reação dos próprios membros do Ministério Público à PEC, é contra a PEC, mas não vê que a aprovação da PEC seria uma questão de levar diretamente à impunidade, e colocou o seguinte: criticou o que vê como uma visão maniqueísta. Os políticos são tidos como corruptos e os promotores e procuradores como honestos. Então, assim, a gente fala muito na corrupção policial e a gente costumou se criar essa visão de que, como defensor do cidadão, só há pessoas honestas dentro do Ministério Público. E aí eu pergunto, esse conselho que o senhor cita é capaz de investigar também, de garantir essa honestidade entre promotores e procuradores? Veja, Andréa, pessoas honestas e desonestas vão existir em todas as instituições. Eu estaria mentindo aqui se dissesse que não existem pessoas desonestas aí pelo Ministério Público, até porque já foram alvos de operações policiais e investigações do próprio Ministério Público. E do CNMP no Distrito também. Federal, recentemente. Então, é uma falácia dizer que político é corrupto, o Ministério Público é uma vestal, sempre honesto. Se houver desvios, o fato é que os desvios têm que ser apurados. Uma coisa que ele diz, o doutor Luiz Moreira, é que quando um procurador ou um promotor começa a investigar, ele não tem controle do tempo que vai durar essa investigação, ele não tem controle, não há nenhum controle do que ele pode usar para essa investigação, até onde ele pode ir com essa investigação. Isso não é verdade. O próprio conselho que ele integra, Conselho Nacional do Ministério Público, editou uma resolução número 13, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Essa resolução
estabelece os parâmetros em que o Ministério Público tem que investigar, e posso até dizer para vocês aqui em termos de tempo. Quando o Ministério Público recebe um expediente, ele tem 30 dias para analisar se ele vai oferecer denúncia direto, se ele vai requisitar mais informações, se ele vai promover o arquivamento ou se ele vai requisitar um inquérito policial. Depois disso, depois de ele adotar essa providência, se ele resolver que vai continuar com a investigação, ele tem 90 dias e a cada 90 dias ele vai poder continuar prorrogando a investigação, mas sempre com comunicação às instâncias superiores. Então, essa história de você dizer que o Ministério Público investiga sem controle, não existe. Concordo com o doutor Pedro quando ele diz que a regulação pode ser aperfeiçoada. Pode e deve ser aperfeiçoada, mas não é verdade que a gente investiga sem limite, sem qualquer parâmetro. Respondendo às perguntas que foram feitas aqui, queria dizer para o doutor Flauber, já que se falou em números aqui, de 2000 a 2000, o Ministério Público Federal ajuizou 15 mil denúncias. Dessas, 25% foram baseadas em elementos estranhos ao inquérito policial. Não teve nenhuma participação da polícia. Aqui no Nordeste, esse número é ainda maior, porque aqui no Nordeste, como existem muitos municípios com IDH baixo, a Controladoria Geral da União manda muitos relatórios, esse número chegou a 80%. Então, aquele número que ele falou, são 85 mil procedimentos, e eu não vi 85 mil denúncias. Primeiro que não poderia haver. O Ministério Público poderia ter oferecido denúncia em alguns, promovido o arquivamento de outros, descer o inquérito para poder requisitar diligências em outros. E outra coisa, o Ministério Público nunca quis e não quer ser polícia. A polícia tem que continuar investigando, que é a atividade para a qual ela foi feita e faz muito bem na maioria dos casos. O que o Ministério Público não quer é ser alijado dessa possibilidade de investigação, porque isso não vai ser um atentado a mim, Rafael, como procurador da República, ou ao meu colega A, B ou C, ou ao Ministério Público. Isso é um atentado contra a sociedade e contra o Estado Democrático de Direito. É isso que eu gostaria que ficasse bem claro. Doutor Flauber, eu vou fazer coro aqui com a pergunta do Fábio Soares, da Vila Cardeal, que é uma das maiores preocupações da sociedade, da forma como a questão tem sido levada à mídia, né? A PEC 37 não vai influenciar a impunidade no país? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Primeiro, a questão muito pertinente à pergunta do telespectador. E primeiro colocar que essa questão de que a PEC retiraria poderes da COAF, da Receita Federal, de outros órgãos, é totalmente falaciosa. Isso não é verdade. A PEC não retira. A PEC ela fala em privatividade das investigações e não de exclusividade. Se ela falasse de exclusividade, aí sim poderíamos estar falando que essa PEC iria atingir COAF, IBAMA, Receita Federal. A PEC absolutamente, muito menos as CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito. A PEC não atinge isso aí. E só pincelando aqui essa questão da impunidade, só para colocar uma situação, se o Ministério Público passar a investigar, isso vai diminuir a impunidade, realmente eu como cidadão me sentiria muito feliz se isso acontecesse. Mas eu não acho que que é só a investigação que combate a impunidade. Se o Ministério Público cumprisse a tarefa dele a contento, que é oferecer a denúncia, o que não ocorre em quase todos os municípios do Brasil, isso não ocorre. Nos municípios do estado de Pernambuco, o promotor vai uma vez por semana, na maioria das vezes, na cidade. E o que é que acontece? Ele recebe os inquéritos confeccionados pela Polícia Judiciária, a Polícia Civil, e muitas vezes o inquérito já concluído, pronto para oferecer a denúncia, mas ele não tem tempo de oferecer a denúncia, porque uma vez por semana é muito pouco. É muito pouco. Então ele vai pegar os inquéritos e vai fazer requisitórios absurdos, como eu já recebi requisitórios, por exemplo, o promotor querendo saber qual era a especialidade do médico que fez o laudo em um crime de tentativa de homicídio, um crime grave, que ele precisava fazer a denúncia, inclusive os autores do crime eram pessoas de outro estado, poderiam fugir, poderiam frustrar o cumprimento da pena, ou seja, a aplicação da lei penal. E só para esclarecer ao telespectador o que é que ocorre, o que é que o Ministério Público quer fazer, colocando aqui de forma muito sintética, muito, vamos dizer assim, pragmática, imaginemos uma partida de futebol, certo? Onde as instituições públicas são os jogadores e a Constituição Federal é o técnico.
né? Imagine que esse técnico ele arma um esquema tático e atribui a cada jogador desse uma função. O time vai funcionar e vai jogar bem contra o outro time, o adversário, que é a criminalidade, certo? Mas imagine que de repente alguns jogadores passem a desobedecer ao técnico, que é a Constituição Federal, e queiram jogar na posição que quiser. Imagine o caos que essa partida de futebol ia se tornar, né? A criminalidade ia ganhar de goleada. E é isso, na verdade, que essa PEC quer fazer, estabelecer regras. Regras essas, que inclusive bem mencionou aqui o doutor Rafael, a questão da resolução número 13. Resolução do Ministério Público. O Ministério Público não é órgão legislativo. O Ministério Público não pode legislar. E a Constituição é muito clara. Só quem pode legislar em direito penal e processual penal é a União, através do poder legislativo. Vejam só, o Ministério Público está querendo investigar. E está querendo investigar com base em uma outra, o desvio de função dele, em uma outra usurpação, que é a função legiferante. O Ministério Público, absolutamente, ele não pode investigar. Isso é um absurdo. E ainda é uma falácia se dizer que as polícias não investigam porque o delegado não tem garantias. Se o delegado não tem garantias, o Ministério Público deveria estar lutando junto com os delegados para que eles tivessem essas garantias. Isso sim seria a solução para a impunidade. Isso seria a mesma coisa, telespectador, de você ter uma casa e essa casa está com vazamento. Qual é a solução? Chamar um encanador ou derrubar a casa? O Ministério Público quer derrubar a casa. Então essa não é a solução para os problemas. Temos que entender que as soluções passam necessariamente por uma ordem jurídica. E se a gente começa a inobservar essas ordens, ou seja, deixa de observar essa ordem jurídica, a gente começa a entrar de repente num contrassenso em relação à Constituição Federal. E daqui a pouco a gente vai estar, em nome da solução de crimes, passando por cima de determinações constitucionais. A gente vai precisar fazer mais um intervalo, mas antes eu queria que o senhor rapidinho falasse quais são essas garantias que promotores e procuradores têm, que o senhor está se referindo que o delegado, há um argumento que o delegado não tem. Primeiro, eles têm a questão da inamovibilidade, são inamovíveis. Eles não podem ser retirados de uma comarca onde estão atuando por deliberação do procurador-geral ou, no caso, do chefe do Ministério Público Federal. Certo? Tem vitaliciedade. E eu pergunto aos promotores aqui de todo o Brasil, o que aconteceu com o caso do Demóstenes Torres? Ele vai receber provavelmente a pena capital no Ministério Público. Vocês sabem qual é a pena capital no Ministério Público? Ele vai se aposentar com proventos integrais de mais de R$20 mil. Isso é a pena para quem é investigado no Ministério Público pelos próprios membros do Ministério Público. Porque quem investiga o Ministério Público é só o Ministério Público. Nós queremos que passe essa PEC e, além disso, nós queremos investigar o Ministério Público. Porque, como o doutor Rafael bem disse, no Ministério Público tem corruptos também. E nós queremos prender corruptos. Não queremos prender corruptos só da polícia, só da advocacia, só do judiciário, só do executivo. Queremos prender corruptos que estiverem dentro do Ministério Público também. Temos que quebrar essa caixa de Pandora, essa caixa preta. É preciso esclarecer à sociedade se há um monopólio aqui, o monopólio é do Ministério Público, porque só eles podem investigar a eles próprios. E isso a sociedade não sabe, desconhece. E volto a dizer, não se acaba com impunidade apenas conferindo poder de investigação a todo mundo. Tem que se conferir, na verdade, é que o Executivo e os poderes, Legislativo e Judiciário, e lembrando que o Ministério Público não é poder, o que esses poderes têm que fazer é delimitar a ação de cada ente estatal. Essa discussão, esse debate seria totalmente despiciente. Nós deveríamos estar trabalhando integrados, e não de forma invasiva. Ok, vou pedir mais um minuto para vocês. A gente precisa fazer mais um intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar enviando perguntas pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e ainda pelo Twitter @opiniãope. A gente volta já já. A Opinião Pernambuco está de volta e hoje a gente discute a PEC 37. Bom, eu queria fazer primeiro um comentário do nosso telespectador Marcílio Torres, de Jardim, São Paulo. Ele diz que é favorável à PEC, pois os ministérios públicos começaram a trabalhar somente com a aprovação da PEC pela Comissão Especial da Câmara. O senhor pode também depois
falar sobre isso, é um comentário dele, e fazer a pergunta do Sandro Café, da UR7. Ele pergunta, com essa lei, a população de baixa renda será prejudicada? Como o Ministério Público vai atender a população caso a lei venha a ser sancionada? O senhor pode responder? Bom, não só a população de baixa renda vai ser prejudicada, como toda a sociedade, como já foi dito exaustivamente aqui. O cidadão vai ficar sem ter, o cidadão não terá a quem recorrer, por exemplo, quando sofrer um abuso policial. Ele vai pensar, eu sofri abuso policial, eu vou procurar a polícia? Não, eu vou procurar o Ministério Público. Ah, mas o Ministério Público agora não pode investigar. Então, seria desastroso, seria terrível a aprovação dessa PEC 37. Doutor Flauber, antes do senhor completar, o senhor pode falar também, responder, porque a gente ouve os dois lados sobre se a gente vai ter ou não prejuízo para a população. Eu devolveria a pergunta ao doutor Rafael e perguntaria, caso o cidadão sofresse um abuso ministerial, alguém procurasse o Ministério Público e lá sofresse um abuso. Voltando a dizer que corrupção e abuso não só acontece na polícia. A quem ele recorreria? Ao CNMP? Um órgão só, um colegiado pequeno para responder por todo o país? E na polícia, lembrando que existe uma corregedoria atuante e forte. E eu diria, isso que eu ia perguntar, a corregedoria. A corregedoria atuante e forte. Eu desafio o Ministério Público de Pernambuco a me apontar um promotor de justiça aqui do estado de Pernambuco que tenha sido investigado e demitido. Primeiro que eles não podem ser demitidos. Eles possuem vitaliciedade. Então, se acontecer um caso de corrupção ou de abuso dentro do Ministério Público, a pena que ele vai sofrer, cidadão, ouça, cidadão, a pena que ele vai sofrer é ser aposentado com proventos integrais, recebendo mais de R$20 mil dos cofres públicos, do seu dinheiro. Doutor Rafael, por favor, continue. Bom, respondendo à pergunta aqui, os abusos devem ser reportados ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. Essa história de que ele, se for condenado administrativamente, vai ser aposentado com proventos integrais, vale só para quem tiver trabalhado durante todo o tempo de contribuição. Normalmente vai ser aposentado com proventos proporcionais. E o Ministério Público, o membro do Ministério Público é vitalício, mas ele pode sim perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Essa punição a que o doutor Flauber falou, se referiu, diz respeito à esfera administrativa. Eu queria aqui aproveitar para poder responder a perguntas de outros blocos que acabaram ficando sem resposta, o tempo é curto, e também devolver na mesma moeda essa questão da eficiência. Foi dito aqui que o Ministério Público não consegue oferecer as denúncias que tem, porque o promotor só vai uma vez por semana. Se o promotor só vai uma vez por semana, quero crer que é porque ele está naquela comarca acumulando e está na sua titularidade nos outros 4 dias. Porque se houver esse tipo de abuso de um promotor trabalhando só uma vez por semana, isso tem que ser punido, isso tem que ser reprimido. Mas pesquisas recentes demonstram que a polícia tem apenas 3% de efetividade na sua atuação, ou seja, somente 3% dos casos que são levados à polícia viram efetivamente uma denúncia. Então aí quem é que está sendo ineficiente mesmo? Será que é o Ministério Público? Respondendo a outra pergunta do Dr. Flauber, no outro bloco ele perguntou, o que é que o Ministério Público faria se por acaso um delegado de polícia que é bacharel em direito resolvesse oferecer denúncia? Simples. Ofereceria uma denúncia contra esse delegado por abuso de autoridade e usurpação de função pública, porque o delegado não pode denunciar. O nosso poder investigatório decorre da Constituição e já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Como o doutor Pedro já disse aqui no começo do programa, a Constituição é o que o Supremo Tribunal Federal diz que ela é. E se o Supremo Tribunal Federal disse que a resolução 13 do Conselho Nacional do Ministério Público é constitucional, existe uma presunção de que ela continua valendo e é com base nela que estão sendo feitas as investigações do Ministério Público. Eu tenho aqui a pergunta de Valério, de 2 irmãos. Todas as instituições têm uma tendência ao corporativismo e maniqueísmo. Não seria mais sensato, ao invés de sobreporem a função do outro, que instituições como a OAB, o MP e a polícia formassem um colegiado para oferecerem em conjunto a denúncia? E aí eu pego carona na pergunta do Valério e pergunto ao doutor Pedro, como é que funciona isso em outros países?
como é que esses órgãos de interesse do cidadão que estão à frente das investigações agem em países, em outras democracias mais consolidadas? São bastante diversos os sistemas, né? A polícia na Inglaterra chega a propor ação penal. Nos Estados Unidos, o Ministério Público é eleito, existe uma eleição, é um regime um pouco diferente, mas no espírito da nossa nação, ela prevê uma cooperação. Hoje, lamentavelmente, um pouco as discussões no programa mostraram luta de classe. Isso não é o espírito que a gente deve se imbuir para discutir a PEC 37. É buscar essa oportunidade de discussão de um tema importante, que é a melhoria do sistema repressor de persecução penal, para aprimorar uma cooperação que deve haver entre Ministério Público e Polícia. O Ministério Público, inclusive, tem um papel de controle externo, inclusive, das polícias. Isso tem que ser regulamentado. Então fica estranho a polícia com poder privativo ter que delegar ao seu controlador a possibilidade dele investigar. Não, o ministro Aires Brito colocou com muita propriedade, quanto mais órgãos e pessoas investigando malfeitos num país que está doente com a chaga da corrupção como o nosso, melhor. Então não é hora de, em nosso país, a gente tolher, inibir órgãos, entidades, sobretudo uma entidade importante como o Ministério Público, que tem muitos problemas, como tantos, mas que vem prestando relevantes serviços à sociedade, tolhê-lo de poder investigar a corrupção, combater a corrupção. Marcelo, de Jardim São Paulo, diz: por que somente agora, com a condenação dos mensaleiros, foi colocada em pauta essa PEC 37 e tomou essa proporção? Será uma causa partidária? E aí eu pergunto, até que ponto, como o senhor coloca, virou realmente um debate político, passou da esfera judiciária, passou da esfera de ajudar ou não o cidadão e virou um debate político? Esse fenômeno acontece, é natural. No Congresso Nacional, essa PEC não é de hoje, tramita já há alguns anos. Agora, quando existe uma crise ou um abalo na relação de poderes, daí se traz a discussão, se prioriza a deliberação legislativa sobre o assunto. Mas realmente é preocupante essa motivação, essa inoportunidade, eu diria. Como inoportuno uma PEC para regular Supremo Tribunal Federal, que deve ser regulado sim. Nós precisamos regular algumas atribuições do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, que as súmulas vinculantes devem, mas não nessa oportunidade em que existe uma discussão de contrariedade de interesses no Congresso, onde uma Câmara tão importante como a Câmara de Constituição e Justiça delibera de afogadilho uma emenda constitucional para tolher poderes do Supremo. O tema em discussão é tão relevante, tão importante, que foi muito inoportuno discutir aquilo. Como inoportuno também uma liminar de um ministro do Supremo tolher também o exercício da legislatura, do deputado poder debater e aprovar, de acordo com a sua consciência, um projeto de lei. Está havendo realmente descaminho de parte a parte. Agora, são temas importantes para aperfeiçoar. E o que a OAB quer é contribuir para aperfeiçoar, aprimorar essas instituições. Otton César pergunta: como explicar a nossa tendência em confiar naqueles que não elegemos, como promotores do Ministério Público, e não confiar naqueles que elegemos, como políticos? Acho que Flauber pode... Bom, o doutor Pedro Henrique aqui bem colocou, existem alguns países, inclusive, que o membro do Ministério Público é eleito, né? Existem alguns países em que a advocacia privada pode oferecer a denúncia. E nós, inclusive, somos adeptos a essa teoria. Eu acho que o Ministério Público, o doutor aqui, Rafael, bem colocou, se um delegado oferecesse denúncia, ele ia denunciar o delegado. Veja bem, eles querem fazer com nossas atribuições. Então nós deveríamos indiciar o promotor também, quando ele investigasse, porque se o Ministério Público vai indiciar um delegado que está oferecendo uma denúncia contra um criminoso, imagina se um delegado, por não haver promotor, que só vai uma vez na cidade, por urgência, o delegado fosse nomeado promotor ad hoc e oferecesse a denúncia. Esse delegado ia ser preso pelo Ministério Público, porque ele usurpou a função. Então, voltando à questão, e o doutor Pedro Henrique aqui bem colocou, que
A Constituição é o que o Supremo Tribunal Federal diz. E eu queria só ler aqui um pequeno trecho do voto do ministro Marco Aurélio em uma ação, inclusive, proposta pela OAB, um ADIM, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela própria OAB contra a investigação ministerial. E no voto, o ministro Marco Aurélio disse: dentre os vários argumentos apresentados por aqueles que defendem o poder de investigação do Ministério Público, um é o que um só órgão investiga. No caso, a polícia, poucos serão os casos a serem efetivamente apurados e julgados em razoável espaço de tempo. Ora, ao prevalecer esta tese, não demorará muito, o Ministério Público reclamará o direito de julgar, hoje exclusivo do Poder Judiciário. Quem me garante que o Ministério Público, que hoje quer investigar, amanhã não estará me julgando e condenando? E aí, eu perguntaria ao doutor Pedro Henrique, coloco isso porque isso é uma discussão, e uma discussão que iniciou essa questão do poder investigativo do Ministério Público é a questão justamente da paridade de armas entre a defesa e a acusação. Ora, se a acusação ela tem o poder de investigar, ela não vai estar em equilíbrio na balança da justiça. Se ela tem esse poder de ir além de produzir as provas dentro do processo, mas ela produz anteriormente ao processo, ela vai estar em grande vantagem em relação à defesa, né? E isso é uma preocupação que nós temos. Inclusive, como eu disse no começo, advogamos a possibilidade de quebrar o monopólio da denúncia, em que a advocacia, inclusive a advocacia privada, possa oferecer a denúncia nos casos em que a vítima seja uma pessoa natural, ou que não seja o Estado. E eu vou dar um exemplo. Na Paraíba houve um caso de homicídio. O Ministério, um dos promotores, por estar com a pauta cheia, pediu, nitidamente, o caso era nítido de homicídio, ele pediu, no caso, desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Né? Então, o que é que ocorre? Houve um prejuízo para a vítima. A vítima se sentiu prejudicada e voltou na delegacia querendo solução. Mas a ação penal pertence ao Ministério Público. Hoje a gente tem o Instituto da Assistência, mas não é a mesma coisa. O advogado privado, ele deveria poder oferecer a denúncia em nome da vítima e ela optar ou pelo Ministério Público ou pela advocacia privada. Lógico que isso é matéria constitucional. Nós estamos falando aqui em tese. Mas se é para facilitar a persecução criminal, se é para facilitar, doutor, o sistema, se é para todos jogarem, vamos dizer, em posições como líberos dentro do campo de futebol, então qual o problema se o Ministério Público é o ataque, volta para a defesa ir jogar no ataque? Gente, eu tenho só um minutinho, eu queria dar a resposta, do direito de resposta ao doutor Rafael, por favor, seja conciso. Não, eu só queria fazer uma pergunta. Se o caso foi de homicídio e o promotor pediu a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, como é que a vítima foi na delegacia? Essa parte eu realmente não entendi. E para finalizar, eu queria dizer que só 3 países no mundo afastam o Ministério Público da investigação: Indonésia, Uganda e Quênia. Com todo respeito, nós estaríamos muito mal acompanhados. Só uma colocação em respeito a isso. Muito bem que o doutor colocou, até interessante. Recentemente saiu uma pesquisa em uma dessas revistas de grande circulação, não me recordo se foi a Veja, isto é, não vou citar porque realmente não me recordo qual foi a revista, mas tenho certeza que saiu porque vi. Saiu uma lista dos 20 países mais corruptos do mundo. E, incrivelmente, dentre eles não estavam esses 3 países aí que o senhor citou, doutor. E esses outros, o Ministério Público procede à investigação criminal. Gente, muito obrigada a vocês. Eu sei que o assunto não se esgotou. Eu sei que ainda há muitas dúvidas. Inclusive, eu tenho uma série de perguntas dos nossos telespectadores que eu não tive tempo de responder. Eu espero que a gente possa se reunir de novo para tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores, pois o assunto é muito complexo, como a gente mesmo estava conversando. É impossível discuti-lo em apenas 1 hora, mas gostaria de agradecê-los. Acho que fizemos um grande papel ao cidadão em esclarecer alguns dos pontos mais interessantes dessa proposta. Queria desejá-los uma boa noite e, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você que esteve nos acompanhando até agora. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e até o próximo programa.